Bom, a gente vai conversar sobre o tema frutos da intimidade. Vamos colocar a próxima tela, por favor, Marquinhos, coloca para nós aí. Esses dois textos, eles são a base para aquilo que a gente vai conversar hoje. Há muitos outros textos que vão ser citados durante a mensagem, mas esses dois, eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos fazer a leitura todos a uma só voz, tanto do Salmo 25:14, como de Provérbios 3:32. Todos juntos, lá em cima. Vamos lá, primeiro versículo, Salmo 25:14. Todos juntos? Agora o próximo texto, Provérbios 3:32. Esses dois versículos têm algo muito especial em comum, que é a palavra intimidade. O primeiro fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Se você quer ser íntimo de Deus, você precisa temer ao Senhor. Até porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E o próximo texto fala que Deus abomina os perversos, mas Ele trata aos retos com intimidade. Interessante essa expressão, né? Deus trata, mas os retos, Ele trata com intimidade. Observe o que eu vou dizer nesse momento. Tudo que nós fazemos vai produzir algum tipo de fruto nessa jornada. Se você fizer coisas boas, você vai automaticamente colher bons frutos. Se você não produzir coisas boas, você não vai colher bons frutos. Eu gosto sempre de lembrar que a gente sempre colhe mais do que o que nós plantamos. Todo plantio que a gente faz, ele tem aquela característica especial de ser super abundante, ou seja, a colheita é super abundante. Então você semeia uma quantidade e você vai colher muito mais do que aquilo que você semeou. A lei da semeadura ensina isso para nós como filhos de Deus. Todo fruto produzido por nós, ele vai gerar algum resultado final. Lá na linha, no final da ponta, a gente vai ter resultado de todo fruto produzido. E todo resultado, ele vai produzir sementes. É mais ou menos assim, nós somos abençoados por Deus quando nós conseguimos entender que os frutos que estamos dando são frutos que vêm das mãos do Senhor. Então nós precisamos optar por dar uma boa alegria ao coração de Deus, produzindo bons frutos. Os frutos que nós produzimos vão gerar resultados na nossa vida e para a vida das pessoas, e todo resultado ele vai dar novas sementes. Então é um ciclo que a gente vive, né? John Piper, ele falando sobre essa questão de frutos, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse: se a semente não morre, ela não pode trazer frutos. Se não morrermos para nós mesmos, não podemos dar frutos. Billy Graham, ele fazendo aqui uma paráfrase de Gálatas capítulo 5, verso 22, ele diz: os verdadeiros frutos do Espírito são evidenciados em uma vida cheia de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e controle ou domínio próprio. Ali é o fruto do Espírito a que ele se refere. O Watchmani, embora tenha vivido há muitos e muitos anos atrás, uma das às vezes que eu tenho a oportunidade de ler ou livros de Watchmani, ou então vejo citações de livros dele, elas sempre me chamam a atenção, que elas parecem ser exatamente para os dias em que vivemos. E há muitos anos atrás, quando ele viveu, ele escreveu algo. Ele disse o seguinte: o fruto de uma árvore não está na semente, mas na semente que morre. Da mesma forma, nossa vida só pode gerar frutos quando morremos para nós mesmos e permitimos que Cristo viva em nós. Cristo precisa ser a essência da nossa vida se a gente quer continuar produzindo vida através da nossa vida. Em resumo, é isso que ele quis dizer. A intimidade com Deus, ela sempre vai levar a gente além, ela sempre nos faz prevalecer, ela nos fortalece, ela nos dá foco. Quando a gente às vezes está um pouco perdido, ao entrar na intimidade com Deus, nós somos realinhados. Deus, ele traz nossa consciência à tona, ele nos traz para perto de si e a gente consegue então realinhar o nosso coração e agradar a ele com aquilo que fazemos. Existem frutos que são gerados pela intimidade, é disso que a gente vai conversar nessa noite então. Mas eu quero lembrar você das palavras do salmista: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Diga para o seu irmão: você precisa ser íntimo de Deus. Vamos lá? Diga isso. Amém?
Marcelão, você precisa de ser íntimo de Deus. Cláudio, seu Cícero, Dário, Joada, Solange, Helenice, Benilson, minha irmã que está aqui à frente, Jana. Precisamos ser íntimos do Senhor. Por quê? Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. Se nós tememos a Deus, logo nós vamos entrar na intimidade com Deus. E o que é mais gostoso de saber é que Deus vai revelar para nós coisas que nós não sabemos. Interessante, palavra de Deus, Jeremias 33:3, texto espetacular. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que não sabes. Você quer receber revelação do céu? Então você precisa de entrar na intimidade com Deus. Tem que ter intimidade. Sem intimidade não tem revelação, não tem jeito da gente poder receber o mais de Deus. Então vamos lá, vamos falar sobre os frutos da intimidade. O primeiro fruto da intimidade é a presença. Nós precisamos ter sede de Deus. Você precisa ter sede de Deus. Pastor, o que é ter sede de Deus? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, falou, pastor, você fala tanto de ter sede de Deus, você fala de que a gente precisa de ter a vontade de ter Deus na nossa vida. E essa pessoa emendou, ela disse, olha, mas eu sinto a presença de Deus, eu sei que Deus está presente na minha vida. Mas então o que é ter sede de Deus? E eu depois coloquei isso no papel, o meu pensamento, falei, ter sede de Deus é mais ou menos assim. É desejar ter Deus na vida de tal maneira que cada batida do seu coração, ela anseie pela vontade de Deus. Isso é ter sede de Deus. Ou seja, conforme eu vou vivendo, conforme meu coração vai pulsando no meu peito, a minha vontade precisa de ser deixada de lado e a vontade de Deus precisa entrar no lugar. Você precisa entender uma coisa, para que Deus se revele a você, você precisa sair daquele modo operandi aonde você quer conquistar as coisas na força do seu braço, na força do seu raciocínio, na força da sua persuasão. Não é possível a gente poder entrar em intimidade com Deus exigindo a presença dEle, ordenando a presença dEle, ou querendo que Deus se manifeste como e quando a gente quer. Deus tem um jeito, Deus tem uma forma e Ele tem um dia. E qual é o dia? Qualquer dia. Tem gente que acha que para que Deus se manifeste é preciso marcar uma data. Não é preciso marcar data. Quando eu for naquele congresso, lá eu vou sentir a presença de Deus. Não, você pode sentir a presença de Deus na grande celebração, aqui juntinho de mim, ou então lá na sua casa, quando você estiver fechado lá no seu quarto, Deus pode se revelar. A propósito, as maiores manifestações da presença de Deus, elas se deram no reservado para a vida de muitas pessoas. Um exemplo disso, pastor Randy Clark, uma vez ele compartilhando num evento que eu participei, ele foi um dos ministradores da palavra, e ele disse que ele estava precisando de uma resposta de Deus, e a resposta era uma resposta assim, muito, muito forte que ele precisava do Senhor. Na verdade ele precisava de sentir a presença de Deus. Ele tinha ido para um evento, estava numa outra cidade e estava hospedado no hotel. E aí ele tomou uma decisão. Ele cancelou os compromissos dele daquele dia. E haviam alguns compromissos que ele tinha assumido. Ele falou, Deus, eu preciso que o Senhor venha. Eu preciso de que o Senhor se manifeste. Eu preciso da sua presença na minha vida. E ele assumiu um propósito. Ele falou, eu não vou sair de dentro desse quarto enquanto eu não receber a revelação de Deus. Enquanto Deus não se apresentar diante de mim. E ele conta que ele começou a orar, começou a buscar, e ele não sentiu nada, absolutamente nada. Isso acontece com você. Você muitas vezes entra em oração e parece que Deus não está presente. É uma impressão que nós temos, humanamente falando. Mas não significa que Deus não está olhando e que Deus não esteja presente. Nós só estamos insensíveis à sua presença. Deus está presente o tempo todo na nossa vida. E ele contando, então ele diz que ele continuou orando, ele passou ali algumas horas, não foram alguns minutos, mas algumas horas, orando. Na verdade, aquele dia todo ele passou em oração, entrou em jejum inclusive, decidiu não se alimentar, falou, eu preciso que Deus venha, eu preciso de entrar nessa intimidade com Deus. E ele conta então que lá para o final do dia, o Senhor veio ao seu encontro, e ali no reservado, ele recebeu uma das maiores manifestações da presença de Deus sobre a sua vida, e a sua história não foi mais a mesma. Eu já recebi presença de Deus e visitação de Deus nas grandes celebrações, em congressos, em momentos onde havia grandes ajuntamentos, mas os mais profundos, eles aconteceram no meu reservado, quando minha esposa não estava perto, minha filha não estava perto e eu estava sozinho. A gente às vezes tem aquela tendência de achar que Deus está atrás de uma forma para se revelar para nós. E Deus não está atrás de uma forma, Deus não está atrás de um lugar. A gente tem aqui na nossa cidade essa maravilha que é a costa, né, o litoral. E a gente perde porque a gente não tem contato com a natureza. Quantas vezes durante a semana
Você passa, você sabe que o mar está ali, você sabe que Deus está revelando a sua grandeza, mesmo a partir da natureza, mas você simplesmente passa batido. Gente, vamos aprender a ir para a beira da praia, colocar o pé na areia e passar algum momento ali na presença do Senhor. Agora, se você já faz isso, o que eu digo é continue fazendo, porque isso faz bem para a saúde, né? Para a saúde mental. Bom, 3 passos muito simples aqui, mas que eu tenho aprendido a respeito de como ter sede de Deus. Primeiro passo é pedir a presença de Deus. Você quer Deus na tua vida, você precisa pedir que Ele venha. Como que eu faço isso, pastor? Eu tenho que estar de joelho, com a boca no pó. Eu preciso buscar Deus de que jeito? Do jeito que você sentir no seu coração, mas o que importa é que você busque. Observe, as pessoas perdem porque não buscam a presença de Deus. Nós perdemos porque nós não buscamos a presença de Deus. Nós perdemos porque nós não pedimos que Deus se revele a nós. E nós precisamos aprender que Deus ele tem prazer em se revelar para nós. Deus ele ama se revelar para nós. Deus ama vir ao nosso encontro, ama falar ao nosso coração, mas a gente também precisa entender que nessa busca pela presença dele, ele vai sondar o nosso coração, e se tem uma coisa que atrai a presença de Deus, é um alto nível de santificação nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e naquilo que nós enxergamos, daquilo que nós estamos vendo. Então, a dica é: santifica-te, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifica-te, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Outra coisa que eu tenho aprendido é que nós precisamos manter as memórias do que Deus já fez na nossa vida, sempre manter essas memórias frescas. A gente não precisa ficar vivendo do passado, tá? Mas nós precisamos nos lembrar dos momentos em que nós estávamos tristes, desesperados, abatidos, confusos, entristecidos, com vontade de jogar tudo para o alto, e lá atrás, então, nós entramos em concerto com Deus e pedimos: Deus, por favor, se manifeste. E Deus veio, e Deus se manifestou, e Deus revelou que estava com a gente. E nós nos sentimos fortalecidos. Então eu acho que é assim uma importância em voltar atrás e nos lembrarmos de momentos específicos da nossa história, onde nós tivemos a necessidade, nós precisávamos ter o cuidado de Deus, e Deus veio ao nosso encontro. Então o que eu quero dizer aqui, aquilo que foi importante, mas o que precisa ser é o novo. É mais ou menos assim, você tem na sua escala de comunhão com Deus alguns degraus. Vamos imaginar que você tenha alcançado o 10º degrau na intimidade com Deus. Não se satisfaça com isso. Olhe para baixo, agradeça a Deus, volte o seu coração em momentos dessa trajetória, nessa escala da intimidade que você subiu, mas entenda uma coisa: Deus tem mais para você. Amém? Tira os seus pés daquilo que é raso, tira os seus pés do raso. Começa a caminhar e vai para águas mais profundas, porque ali o Senhor vai se revelar. Bom, o que é ter sede de Deus? Né? Como é que eu faço para ter sede de Deus? Peça pela presença dEle, mantenha as memórias, e agora preste muita atenção. Ande com pessoas que têm sede de Deus. Se você andar com gente medíocre, você vai acabar se tornando alguém medíocre. Se você andar com gente que está fraca espiritualmente falando, eu não estou falando que você não deve olhar para o lado e fortalecer o que está abatido. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que, de forma deliberada, de forma consciente, ele decide caminhar na fraqueza espiritual. Pastor, mas existe isso? Existe, infelizmente existe. Tem gente que você está alertando, você está falando, você está mostrando, você está apontando o caminho, você está assim, orando pela pessoa, você está impondo as mãos sobre a pessoa, você está mandando mensagem, você está dizendo: olha, é importante que você fique firme. Mas a pessoa não cumpre o papel dela, a parte dela, que é ela buscar a presença de Deus. Então o que eu quero dizer, em resumo para você, é que a presença de Deus pode ser buscada por mim, pela tua vida, mas o que vai fazer a diferença é você buscar a Deus e em intimidade. Agora, o tipo de gente que você anda vai definir muito sobre a sua vida espiritual. Se você andar com gigantes da fé, você vai logo acabar se tornando um gigante da fé. Uma dica para você reconhecer quem é que está no nível mais elevado: veja o tipo de conversa que essas pessoas têm. Se Deus é o tema principal na história de alguém, na vida de alguém, cola nessa pessoa, porque vai dar bom lá no final, pode ter certeza. Vai dar bom. Pode ter certeza. Se a conversa dela é sobre Deus, se não é ficar falando da vida dos outros, criticar os outros, sabe, ficar torrando a paciência dos outros, então fica tranquilo, porque se a gente que está com um pensamento elevado,
Olha, garantia de bênção. Segunda coisa, segundo fruto da intimidade é a sabedoria na hora de agir. E como a gente precisa ter sabedoria. Agora, como é que a gente vai ter sabedoria na nossa vida? Na intimidade com Deus. Quando você se torna íntimo de Deus, Deus vai revelar para você os caminhos que você precisa seguir. Mas uma frase de Billy Graham disse o seguinte: a presença de Deus transforma o comum em extraordinário, o caos em ordem, aonde encontramos paz em meio à tempestade. Pergunta que eu faço para você nesse exato momento é: está lhe faltando sabedoria? Não, pastor, eu tenho agido com sabedoria, mas quem sabe hoje você está diante de uma grande decisão a ser tomada. Uma grande decisão. Há uma escolha que vai ter uma repercussão sobre o próximo ano, sobre a próxima década, quem sabe para o resto da sua vida. Quem sabe é uma decisão que você tem que tomar hoje, que você tem protelado, que você tem deixado para depois, que você tem dito assim: não, mas eu ainda vou resolver isso. Bom, eu quero aqui então abrir um parêntese para você e dizer que você precisa render o seu coração diante de Deus em sabedoria e pedir a Deus sabedoria, porque chegou a hora de você agir. E a pergunta que eu faço nessa noite é: você está diante de alguma grande decisão a ser tomada na tua vida? Se existe uma grande decisão a ser tomada pela tua vida, eu quero te convidar para vir aqui na frente agora. Agora deixa eu só abrir um parênteses. Não resista o fato de vir à frente, não resista. Às vezes a gente acha assim, né? Eu já ouvi isso, infelizmente. Pessoas às vezes vêm, pessoas na frente e falam: nossa, mas aquela pessoa está de novo lá na frente. Ué, mas que bom que ele está aqui na frente, graças a Deus. Significa que ele está entendendo a mensagem, né? E que de alguma forma ele está querendo o socorro de Deus, a ajuda de Deus. Esse é um tipo de gente, aquela pessoa que a gente pede para orar: irmãos, nós vamos orar por quem está com dor no dedinho do pé. O irmão cola aqui na frente rapidinho, nem tá, mas ele já vem aqui na frente, né? Outra, eu estou com uma decisão para tomar, ele já vem rapidão aqui na frente e não pensa duas vezes. E existem aquelas pessoas que são opostos, resistem o fato de estar na frente. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus tocar no teu coração, você não tem que fazer isso por qualquer outro motivo, mas se Deus está mostrando que você deve estar aqui na frente, não resista. Então eu pergunto mais uma vez: você está diante de alguma grande decisão a ser tomada? Você está diante de um momento da sua vida onde há uma escolha a ser realizada e ela vai ter uma repercussão sobre o seu dia de amanhã? Por favor, vem rapidamente aqui na frente. Vem aqui agora, por favor, em nome de Jesus. Não fique no teu lugar, não fique parado, não fique esperando, não deixa para depois. Amém? Estamos juntos, Juliana? Não deixa para depois. Pode deixar acesa, por favor, em nome de Jesus. Pode ser. Quero enxergar bem meus irmãos aqui. Amém? Você pode levantar suas mãos aqui para frente? Vamos fazer o seguinte: cada um pode vir atrás de alguém aqui. Lenice vem com a Adriana, mãe Estela veio para orar, veio para receber oração. Sol, pode vir. Maiara, Nath, vem Radassa orar. Fernanda, ora com alguém, por favor. Lari, por favor, Lari, vem. Vem, Gabriel, vem orar com... Isso. Pode, não tem problema se cada irmão tiver duas pessoas do lado. O importante é a gente ter pessoas do nosso lado aqui agora. Isso. Não importa que tenha 2 ou 3, cola junto aqui, ó. Amém? Estenda suas mãos aqui para frente, em nome de Jesus. Se esses irmãos estão aqui, me permita, por favor. Tem alguém que está resistindo. Sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Amém. Graças a Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós somos teus filhos. E unidos nesse momento, nós estamos aqui com as nossas mãos estendidas para abençoar a vida desses queridos. O fruto da intimidade, ele vai gerar também, ó Deus, a sabedoria. E nós clamamos nesse exato momento que sabedoria brote do teu coração para a vida dos nossos irmãos. Que eles se vejam amparados pelas tuas mãos e que as decisões que eles vão tomar sejam decisões tomadas na tua presença e segundo o teu coração. Não seja a vontade dos teus servos, mas seja a tua vontade, porque a tua vontade é santa, perfeita e agradável. Eu declaro aqui, Senhor Deus, palavra de vida, de bênção, e oro por aqueles que estão confusos neste momento. Tira toda a confusão, Os caminhos do Senhor são perfeitos, as veredas do Senhor são justas. E eu declaro, Pai, que cada um aqui trilhará os caminhos do Senhor de forma, ó Deus, firmada na tua presença. Nós abençoamos a vida desses irmãos e pedimos por cada decisão. Eu oro por aqueles que estão nos acompanhando nessa live. E declaro no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor guiará os seus passos. O Senhor guiará, Deus querido, e os levará por águas tranquilas em nome de Jesus.
As decisões a serem tomadas, que elas sejam tomadas de acordo com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Manifesta a graça, manifesta a bondade e traz o teu socorro para aquele que necessita do teu socorro. Enxuga o Senhor mesmo as lágrimas dos olhos dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração de bênção. Tira toda a confusão da mente de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Podemos glorificar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, meus queridos. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, aleluia, aleluia. Vamos lá, gente. Terceiro fruto da intimidade é a direção certa na hora da crise. Quando nós estamos na intimidade com Deus, nós temos como fruto da intimidade a direção certa na hora da crise. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que viveram os piores momentos da sua vida, que estiveram em momentos de crise assim tão grandes e que Deus veio ao encontro deles, se revelando a eles. Quero citar apenas alguns personagens. Vamos nos lembrar de José do Egito, vendido pelos irmãos, deixado de lado, abandonado, vendido como um escravo, sendo alguém justo. E que me chama a atenção na história de José, o fato de que a Bíblia registra assim: a boa mão do Senhor estava sobre José. E a Bíblia diz que o que ele colocava a sua mão para fazer, aquilo prosperava. Amém? Agora, quem é José? Um homem temente a Deus, alguém que caminhou na intimidade com Deus. Você se lembra de Jó? Passar por aquelas enfermidades e por todas aquelas perdas, sem ter intimidade com Deus, mesmo que às vezes, Deus, estou entendendo direito o que eu estou passando. E mesmo tendo gente do lado dele que era amigo, dizendo, cara, pode ser que você tenha cometido algum pecado muito grande diante de Deus e por isso você está colhendo o que você plantou. Bom, isso faz cair por terra aquela teoria, né, de que algumas pessoas que estão passando por lutas e por problemas são pessoas ruins. Não necessariamente. A gente conheceu tanta gente boa que infelizmente sofreu para partir dessa vida. E nós temos aqui o exemplo. Na vida de Jó, Deus veio com o socorro e restaurou a sua sorte. Graças a Deus por isso. Vamos lembrar de Moisés, vamos lembrar de Davi, vamos lembrar de Elias, vamos lembrar do apóstolo Paulo. E a pergunta que eu faço para vocês nesse momento é: o que esses homens tinham de diferente do que o que você tem diante de Deus? Absolutamente nada. Mas eles temeram a Deus. E se você temer a Deus, você vai ser conduzido por um caminho de intimidade. E na hora das decisões da vida, na hora da crise, você vai colher como fruto direção para dar o próximo passo. Eu não sei quais são as decisões a serem tomadas aqui, mas a maior decisão que você pode tomar hoje é não abrir mão dos caminhos do Senhor e de seguir firmado até o final da jornada. Deixa eu te falar uma coisa, não é igreja, é coração. Às vezes até isso acaba influenciando, mas é muito mais seu coração. É muito mais você na intimidade do que igreja. Até porque eu posso não orar junto com vocês, mas na minha casa entrar em intimidade. Eu sou a igreja lá dentro da minha casa, na intimidade com Deus. É lógico que é gostoso receber a oração das pessoas, como a gente fez aqui agora. E o brilho da igreja está nisso também, a gente se fortalecer, estender a mão para o outro. Bom, eu queria deixar um versículo da palavra de Deus para todos vocês que aqui estão e que com certeza precisam de direção na hora da crise. Quero que você abra os seus ouvidos, apenas ouça esse texto que eu vou citar. Diz assim a palavra do Senhor, depois eu cito a referência. Eu quero que você tome para si essa palavra. Não é para quem está do seu lado, é para você. Quero que você receba como algo profético de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Pode ser desse jeito, amém? Amém, gente? Então vamos lá. O que Deus quer dizer para você nesse momento? Pensa como se Deus estivesse agora sentado na sua frente, olhando dentro dos seus olhos. Assim como eu consigo olhar para os olhos de alguns de vocês. Mas pensa que Deus agora está olhando dentro dos olhos de vocês e está dizendo: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Amém? Isso significa a direção do céu. Então, por favor, não decida com base nas suas emoções. Não decida com base naquilo que você está enxergando. Não decida com base nos seus sentimentos. Nossos sentimentos, muitas vezes, nos enganam. Eu já fui enganado pelos meus sentimentos. E é muito ruim quando a ficha cai. Sim ou não? Você cai na real, você fala: meu Deus, onde eu estava com a cabeça para tomar essa decisão ou para fazer essa escolha? Mas depois que você já
Tem decisão que dá para voltar atrás, irmãos, mas tem decisão que não dá para voltar atrás, não. Tem decisão que algumas pessoas só não tomam, por favor, apenas ouça, porque são orgulhosas, porque tem vergonha de falar, eu preciso voltar atrás nessa decisão. Mas se assumissem o risco de voltar atrás e vencessem o seu próprio orgulho e se rendessem diante da vontade de Deus, você pode ter certeza que a história seria muito outra e bem diferente. Deus nos ajude a não sermos pessoas orgulhosas, amém? Amém, gente. Quarto fruto da intimidade é o poder que vem do alto. Nós seremos testemunhas dele. Você quer o poder de Deus sobre a tua vida? Sim ou não? Então, e se eu disser para você que você já tem o poder de Deus sobre a tua vida? Mas eu também consigo compreender que às vezes o poder precisa de ser revitalizado no seu coração. Sim ou não? A gente precisa de um gás a mais, né, gente? Por que você tem o poder de Deus? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo seria derramado, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ele já desceu, a promessa se cumpriu em Pentecostes. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso aqui é uma promessa que se cumpre. No capítulo próximo agora, Atos 1, 2 e 3 vai falar de tudo isso. 1, 8 fala dessa promessa, 2 e 3 fala do derramamento do Espírito Santo. Nós já temos, já foi derramado, mas às vezes nós precisamos ser revitalizados por esse poder que vem do alto. A gente precisa de ter um gás às vezes na nossa vida para continuar na jornada. E hoje, um pouquinho diferente da manhã agora à noite, nós vamos ter mais um momento de oração aqui. Nossa, pastor, a gente está orando tanto hoje, né? Hoje é dia de oração. Hoje é dia de oração. Hoje nós vamos orar lá no portal da cidade e vai ser assim agora aqui também. Pastor, eu preciso receber de novo. Eu preciso ter um toque do Espírito Santo sobre a minha vida. A gente vai impor as mãos sobre você. E vai ser muito rápido. Mas eu só quero pedir que você não resista. E se Deus te tocar, não homens, se Deus te tocar e você for tocado pelo poder de Deus e cair no poder do Espírito Santo, que seja o Senhor sobre a tua vida, você vai ficar quietinho, mesmo quando eu continuar pregando daqui a pouco. Mas você não vai se levantar enquanto Deus não complementar a obra dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Quero pedir que você que necessita de ser recarregado pelo poder de Deus, que você venha aqui à frente agora no nome de Jesus. Quinto fruto da intimidade é o amarmos como Ele nos amou primeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui agora, preste atenção. Você precisa ter amor próprio, diga amor próprio. Você precisa ter amor próprio. Quando a gente tem intimidade com Deus, nós temos amor próprio. E às vezes a gente precisa ter isso. Nós não podemos deixar as pessoas nos oprimirem. Observe o que eu vou dizer agora. Existem situações de opressões dentro de lares, muitas vezes. Há mulheres que são oprimidas pelos seus maridos. E você é livre no nome do Senhor Jesus. Você pode se levantar na autoridade e na força do nome do Senhor. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E nós conhecemos a Deus. Não de ouvir falar, mas de com Ele caminhar. Amém? Sexto fruto da intimidade é a relação de fidelidade com Deus, com que Deus nos trata. Deus sempre vai vir com fidelidade sobre nós. Isso é fruto de intimidade. Quando você é íntimo do Senhor, Deus se revela para você de forma tão especial. Salmo 57, 3. Dos céus Ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é enviada sobre nós. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. E por último, deixa essas pessoas sendo ministradas. Isso. Deixa Deus completar a obra. Sétimo fruto da intimidade é a morte do eu. Diga, é preciso. Não, vocês vão falar como Betel. É preciso morrer para si mesmo. É preciso que o grão caia na terra e morra. Palavras do Senhor Jesus. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Diga, muito fruto. Algumas palavras sobre a morte do eu que eu achei muito interessante. Charles Stanley, ele disse o seguinte: a verdadeira morte do eu não é o fim, mas o começo de uma vida verdadeiramente plena em Cristo. Ou seja, quando eu morro, Cristo vive em mim. Eu preciso morrer para mim mesmo. Pastor Rick Warren, a morte do eu é o caminho para a verdadeira liberdade espiritual, onde encontramos nossa identidade em Cristo. John Piper, somente quando morremos para nós mesmos é que podemos
viver plenamente para Deus. Max Lucado, a morte do eu ao ponto de partida para uma vida de plenitude em Deus. É onde encontramos verdadeira paz e alegria. E, mais uma vez, o famoso evangelista Billy Graham, ele disse o seguinte: não podemos nos apegar ao eu e a Deus ao mesmo tempo. Devemos escolher morrer para nós mesmos para viver em Cristo Jesus. Amém? Queridos, que Deus complete essa palavra sobre a vida de todos vocês nessa noite. Aqueles que foram tocados pelo poder de Deus, quero que vocês guardem nos seus corações uma coisa: Deus não marca encontros assim com a gente por um acaso. Ele tem propósitos, e os propósitos vão além desse momento. Eu gosto sempre de pensar nos resultados que esses encontros geram na nossa vida. E presta atenção no que eu vou lhe falar. Isso é muito sério. Se esse encontro que você teve com Deus, a ponto do Senhor tocar para você, não trouxer santificação, não trouxer mudança para a tua vida, foi alguma outra coisa e não foi Deus. Porque todas as vezes que nós somos tocados por Deus, na forma com que eu sei que vocês foram tocados por Deus, nós temos que abrir o nosso coração para que Deus complete a sua obra na nossa vida. Nessa noite, Deus quer completar ainda a sua obra no coração de algumas pessoas. Eu sei que tem gente que está aqui nessa noite que ainda está pensando em desistir. E eu quero dizer para você que você não pode desistir. Você precisa continuar firme ao nosso lado, na jornada, olhando para o alto, porque juntos nós seremos vencedores. Eu sei que há pessoas que estão aqui nessa noite que encontram-se em algum tipo de confusão, mas eu quero dizer que nessa noite Deus, ele trouxe luz, e essa luz que brilhou, ela vai dissipar toda a confusão sobre a tua vida. Eu sei que há pessoas que estão aqui nessa noite que vão sair daqui renovadas, fortalecidas, ungidas e capacitadas. E por que é que Deus fez isso? Porque você precisa continuar sendo um canal de bênção aonde você estiver. Que Deus te fortaleça, que essa semana seja uma semana de entrar em intimidade com Deus. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Amanhã, se você puder, consagre um jejum para Deus pela sua própria vida. Eu vou fazer isso pela minha vida, pelo menos no período da manhã, mas você pode fazer por você mesmo. Amém? A gente vai orar agradecendo a Deus. Vamos ficar de pé? Graças a Deus por isso. Pode continuar aí, Cleidinha, que Deus abençoe. Continue na presença do Pai. Ainda tem um tempo para a gente sair daqui. Deixa Deus completar a sua obra, em nome de Jesus.